Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma aulinha rapidinho sobre cálculo de velocidade da reação química. Isso é uma parte de cinética química muito importante, que é uma introdução à cinética química com cálculo de velocidade. E eu juro que isso é razoavelmente fácil. Eu acho cinética um dos conteúdos mais fáceis que tem na química de forma geral, né? E com bastante lógica, assim, não tem que ficar decorando um monte de nomes. Então, primeiramente, seria legal saber que existe uma velocidade chamada velocidade de consumo, que é aquela que está relacionada com os reagentes, tá? Então, o consumo tem que ser reagente, que o reagente vai sendo consumido. E esse sinal pode aparecer negativo, por exemplo, menos 2 mols por litro por minuto. Então, esse menos quer dizer que está sendo consumido. Mas se aparecer um sinal positivo, tudo bem. Como o nome fala que é a velocidade de consumo, a gente subentende-se que ele está sendo consumido, está diminuindo. Também existe a velocidade de formação, que é a velocidade de aparecimento dos produtos. Então, é com qual velocidade que estão sendo produzidas substâncias. Esse é só com sinal positivo, porque a variação é positiva. Geralmente o produto ele sai do zero e aí ele vai aumentando a quantidade. E por isso aqui só pode ser sinal positivo. E depois a gente faz uma questão da UFSC, cara, que pedia exatamente esses sinais. E ainda tem velocidade da reação. Quando a gente fala velocidade de consumo ou de formação, é de substâncias, é de reagente, é de produto. Velocidade da reação já é a velocidade da reação toda, mas aí qual substância você escolhe para representar essa velocidade, né? Então, pode ser qualquer uma, desde que a velocidade de formação de consumo seja dividido pelos seus respectivos coeficientes. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma reação de hidrogênio mais iodo formando iodeto de hidrogênio, se a gente tiver a velocidade aqui do hidrogênio, é a própria velocidade da reação, porque o coeficiente aqui é 1. Se a gente tiver a velocidade do iodo também. Agora, se eu tiver a velocidade do HI, essa velocidade é uma velocidade de formação, porque ele é um produto. Só que a velocidade da reação, ela vai ser dada como a velocidade dessa substância dividido por 2, porque o coeficiente aqui é 2. E aí eu tenho a velocidade da reação. E não importa qual é a substância que você vai pegar, a velocidade vai ser sempre igual. Mas isso eu te provo mais adiante. Então, o primeiro detalhe importante, tá? Toda vez que a gente falar de reagente, é a velocidade de consumo. E o gráfico que eu espero para isso é uma diminuição da concentração. É esse gráfico aqui, onde que nós vamos ter uma quantidade, né? Geralmente vai ser mols por litro e o tempo geralmente em minutos. Então eu vou ter aqui uma velocidade que eu posso até calcular pelo gráfico, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, uma certa variação na concentração durante essa variação aqui de tempo, né? Então, variação na concentração pela variação do tempo vai ser a velocidade, né? Que a velocidade é a variação de qualquer coisa pela variação do tempo. Mas isso a gente comenta também, né? Mais adiante. Como essa variação de qualquer coisa pode ser também concentração em mols por litro, né? Então, essa variação na concentração em mols por litro aqui, ela corresponde à variação mols por litro, corresponde à variação na concentração. E a variação em minutos aqui, digamos, né? Variação do tempo. E eu vou ter a velocidade. Repare que a velocidade no início aqui é sempre maior que a velocidade no final. Agora, observando o HI, ele tem velocidade de formação. Como a gente espera esse gráfico? O produto ele sai do zero, então repara que isso é uma característica, né, que vai se perpetuar por muito tempo ainda na química, que o produto ele sempre vai sair do zero e ele vai aumentando. Vai aumentando. Repara também, né, se tu pegar intervalos de tempo igual aqui no gráfico, né, a gente vai ter uma variação maior no início, comprovando que a velocidade no início é sempre maior. Basta tu fazer aqui a projeção correta, né? Que você vai ter, por exemplo, né, nessa projeção, uma maior variação da concentração pela mesma unidade de tempo. Aqui eu tenho uma menor e assim vai ficando cada vez menor.
Então a velocidade vai diminuindo com o tempo. E o gráfico do produto é sempre esse, né? Aumenta a concentração conforme passa o tempo. Bom, outra análise que eu gostaria que tu fizesse, né, usando essa mesma reação, só aumentei um pouco o meu espaço aqui, é que tu tem que analisar estequiometricamente isso, né? O coeficiente, a gente sabe que é 1 mol para 1 mol, dando 2 mols do HI. Então, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de iodo para 2 mols de HI. Essa proporção ela se mantém. Se eu tiver 2 mols de hidrogênio, 2 mols de iodo para 4 mols de HI. Agora, vamos imaginar o seguinte, tá? Para a gente chegar numa conclusão que é muito importante para o vestibular. Eu preciso que tu imagine que tudo isso aqui esteja ocorrendo dentro de um recipiente de 1 litro. Então, imagina que eu coloquei esses gases num recipiente aqui de 1 litro e essa reação está ocorrendo aqui. Esse recipiente está fechado, tá? Então, eu tenho 1 mol de hidrogênio aqui por litro, eu tenho 1 mol de iodo aqui por litro e está sendo formado 2 mols de HI por litro. Então, esse é meu recipiente de 1 litro. Então, eu posso falar que a proporção, né, é 1 mol para 1 mol, mas se estiver dentro de 1 litro, é 1 mol por litro, que reage com 1 mol por litro de iodo, que forma 2 mols por litro de HI. Quer dizer, a proporção não muda se estiver dentro de 1 litro ou 2 litros, a concentração em mols por litro, né, ela permanece uma reação química com essa proporção. Agora imagine que tudo isso aqui, né, a gente está falando que está ocorrendo essa reação, aconteceu no intervalo de tempo de 1 minuto. Então quer dizer que foi consumido 1 mol por litro de hidrogênio em 1 minuto. Então foi consumido 1 mol por litro de iodo em 1 minuto. E foi formado 2 mols por litro de HI por minuto. Então esse por minuto, claro que a gente vai obedecer a proporção, né? Se for 2 mols por litro por minuto de hidrogênio, vai ser consumido 2 mols por litro por minuto de iodo e vai ser formado 4 mols por litro por minuto de HI. Então, essa é a velocidade. Então, essa é a conclusão que eu gostaria que você tirasse, né? Entendesse a partir da estequiometria, que a velocidade da substância, não importa qual for, ela segue a estequiometria da reação. Se eu falar que essa substância aqui do HI, né, tem uma velocidade 2v, não importa qual é o valor, a velocidade do I vai ser v, do hidrogênio vai ser v. Quer dizer, vai ser a metade da velocidade do HI, mas é por razões óbvias, né? Porque a estequiometria é que determina isso. E isso é questão de vestibular, que geralmente os alunos saem correndo, eles meio que abominam isso, né? Pô, cinética, muito difícil. Mas dá uma olhada nessa questão aqui. Ó, com relação à reação, sabendo que a velocidade ela é coordenada pelos coeficientes. Então, A é 2, né? Ó, o 3 é a velocidade do B, tu pode imaginar como 3 mols por litro por minuto, né? Aqui 2 mols por litro por minuto. E do D, que é 1 mol por litro por minuto. Claro que se não for, né, exatamente 2, 3, 2 e 1, né, vai ser um número proporcional a esses valores aqui. Então, os reagentes A e B são consumidos com a mesma velocidade? Não. O B é consumido com uma velocidade maior. Então, está errado. Só estou seguindo a estequiometria. A velocidade de desaparecimento do A é igual à velocidade de aparecimento do C. Sim, como é 2 e 2, é igual, essa aqui é a resposta. Elimina comigo as outras. Ó. A velocidade de aparecimento do D é 3 vezes maior que a velocidade de desaparecimento do B. Não, é o contrário, né? O B é 3 vezes mais rápido que o D. E os produtos C e D são formados com a mesma velocidade? Não. O C é formado com uma velocidade que é o dobro da do D. E a velocidade de aparecimento de A é a metade da velocidade de aparecimento do D. Não, a velocidade de desaparecimento do A é o dobro, né? E não a metade. Então tá errado aqui também. Ó, pode até envolver cálculo, que tu vai fazer muito fácil, tá? Então deixa eu ler o comando aqui. Nas mesmas condições, a velocidade de hidrogênio e de nitrogênio em mols por litro por minuto são... Deixa eu ver. Ele deu a velocidade aqui do ácido hidrazóico, tá? Se tu não sabe quem é, ele até escreveu aqui. Então, a velocidade do ácido hidrazóico é 6. E eu sei que a proporção é 2 para 1 para 3. Então, se esse aqui é 0,06, que no caso é 6 vezes 10 a menos 2, né? Mols por litro por minuto.
Qual é a velocidade do hidrogênio? Bom, como a proporção aqui é 2:1, né? Quer dizer que a velocidade do hidrogênio é a metade da velocidade do ácido hidroazóico. Então vai ser 0,03. Consequentemente, né, a velocidade do nitrogênio é o triplo da velocidade do hidrogênio. Então, se o hidrogênio é 0,03, a do nitrogênio vai ser 0,09. E aí a gente fica com a resposta letra C. E uma questão relativamente fácil, concordo? Bom, continuando a brincadeira, vamos fazer um cálculo então com números, né? Não só ficar brincando de quantas vezes é maior. Então só tem que saber que a velocidade de qualquer coisa é a variação de x sobre a variação do tempo. É velocidade, bom, pode ser variação aqui de distância. Aí tu vai ter quilômetros por hora. Pode ter massa, vai ser gramas por hora, gramas por minuto. Então, geralmente na química, a gente trabalha com massa, com litros, com mols. Então, pode aparecer variação de mols também por minuto, gramas por minuto, litros por minuto, por segundo, se for uma explosão. Só que aqui a gente mais usa é a variação da concentração mesmo, que é mols por litro por minuto. Em vez de escrever assim mols por litro por minuto, né, que fica meio chatinho, tu já viu como é que eu escrevi, como é que o vestibular cobra, né? Que a gente escreve por litro de um jeito mais chique, né? Então, em vez de escrever assim, ó, por litro, né? A gente escreve assim, por litro, mais chique, né, gente? Em vez de escrever por minuto, né? Ó, a gente pode escrever minuto na menos um, quer dizer, por minuto. Então, a unidade que a gente mais usa é essa, né? Mols por litro por minuto. Só uma atenção por minuto aqui, né? Porque a gente usa por horas, né? Que nem a física usa, ou por segundos. É que por hora demora muito, né? Se a gente fizer, por exemplo, uma variação de mols por litro por hora, quer dizer que vai levar horas e horas para fazer aquela reação, coisa que ela poderia acontecer em questão de minutos. Então nós vamos acelerar ela, e essa matéria vai te ensinar exatamente isso. Se eu tenho uma reação muito lenta, a gente põe um catalisador, aumenta alguns fatores cinéticos que aumentam a velocidade da reação. Mas também não pode ser por segundo, tá? Porque por segundo ela fica muito rápida, então a gente não consegue controlar a reação e provavelmente vai acabar acontecendo uma explosão. Então a gente também não quer isso. Então a gente não quer por segundos, tá? A gente quer por minuto, que é uma reação mais fácil de trabalhar. Então vamos pegar um exemplo sabendo, né, que eu tenho que obedecer exatamente o intervalo que eles querem, tá? Por exemplo, de 1 a 5 minutos. Se eu pegar qualquer outro intervalo, a variação de tempo vai ser diferente. Então, cuidado com isso, né? Se eu pegar um intervalo, por exemplo, de 0 a 1, a velocidade é uma. Se eu pegar de 0 a 2 é outra. Se eu pegar de 1 a 5 é outra velocidade. Porque tu viu que o nosso gráfico não é uma reta, né? Ele é uma curva. Então, vamos ver. Qual é a velocidade média de formação do HI? Olha, se ele está dando concentração em mols por litro e está dando tempo, eu só vou dividir a variação de qualquer coisa pela variação do tempo. Essa variação de qualquer coisa, entre aspas, né, é a variação da concentração. Então, vamos pegar aqui a variação da concentração, que vai de 0,12 durante esse intervalo aqui, né, de 1 a 5, que é o que ele quer. De 0,12 até 0,38, isso está variando 0,26, né? Então, eu vou dividir 0,26 por 4. Se eu dividir 0,26 por 4 vai dar 0,065 mols por litro por minuto. Essa é a velocidade de formação, né, do HI, porque provavelmente, né, o HI está numa reação que ele é o produto, por isso que eu estou usando formação. E aí repara que está aumentando, né, o que corresponderia àquele gráfico, né, que aumenta a concentração. Agora, olha a questão, a pergunta B. Qual é a velocidade média da reação? Cuidado que quando ele quer a velocidade da reação, eu preciso pegar a velocidade de qualquer uma das substâncias e dividir pelo seu coeficiente. Então, tem que usar esse valor aqui, que é 0,26, e eu vou dividir esse 0,26 por, quer dizer, esse 0,065 vou dividir por 2, né? O 0,26 é a concentração que foi dividido por 4, né? Que foi o nosso cálculo aqui, obtendo essa velocidade. Agora eu pego essa velocidade e divido por 2, que vai dar 0,0325 mols por litro por minuto. Combinado? Bom,
Com base nisso, né, a gente pode fazer uma questão da UFSC que é muito emblemática, né? Essa questão da UFSC, ela deu um reloginho aqui que aparece de 0 a 15 e eles vão depois pedir, né, qual é a velocidade de 0 a 15. E aí repare que vai passar aqui de 0 100, né, para 0.070. Bom, então vai começar a brincadeira desse jeito, ó. Dada a reação aqui de A e B, a velocidade média da reação é dada por esse cara aqui, que é a variação do A, não sei se é mol, se é gramas, variação do A, com certeza. Pela variação do tempo, sim. Pode ter sinal negativo? Pode, né? Porque o A é uma velocidade de consumo, então esse valor pode ser negativo. Pode. Agora, a variação do B, que é uma velocidade de formação, cara, ela não pode ser negativa, né? Então ela só pode ser positiva. Aqui até a gente aceita deixar positivo, mas a de formação negativa não tem como. Então essa aqui está errada, é impossível isso. E proposição 2, a velocidade média da reação nos tempos de 0 a 15 é 2 vezes 10 menos 6 mols por litro por minuto. Olha só, se eu pegar essa relação aqui, né, tá variando 0,03. Eu posso olhar pelo B, né? Se eu pegar a variação do B, ele saiu do 0 para 0,03. Acho que é até mais fácil fazer isso. Então, eu posso fazer aqui, né, ó, a variação da concentração em termos de B. Por exemplo, a variação de formação do B, né, porque ele é produto. Vai ser 0,030 dividido, que é aqui, ó, de 0 até 0,030. Dividido aqui de 0 a 15, né? Então, dividido por 15 minutos. É que ele pediu, né? De 0 a 15. Então, 15 minutos. Se eu dividir 0,030 por 15, vai dar 0,002 mols por litro por minuto. Claro que a gente pode escrever isso de um jeito mais chique, né? Que vai ser 2 vezes 10 na menos 3 mols por litro por minuto. Só passei a vírgula para cá, né? 1, 2, 3. Aí eu botei esse 10 na menos 3 aqui. Agora, essa velocidade aqui é a velocidade da reação, né? É a velocidade da reação. Porque a velocidade da reação, ela corresponde exatamente isso, né? Ela corresponde à velocidade do B, no caso que foi dado ali, né? Dividido pelo coeficiente dele, que é 1. Então, como o coeficiente aqui é 1, né? Eu posso dizer que a velocidade de qualquer um deles é a velocidade da reação. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos dar uma analisada aqui. Essa reação nós vamos continuar durante as outras aulas, mas ela também já está resolvida no canal, né? Basta acessar lá, UFSC 2019, que você vai ter a resolução dela. Praticamente de toda essa prova já está resolvida no canal. Se você quiser ver o resto, você pode ver, só que daí não tem mais cálculo aqui, tá? E agora um detalhezinho importante que é analisar o gráfico, né? E tentar montar uma reação a partir do gráfico. Então, o que seria legal você saber? Primeiro, esse que sai do zero, tu não pode ter nem dúvida, né? Se está saindo do zero e está aumentando, eu já sei que esse cara aqui é um produto. Agora, o B e o C, eles estão sendo uma concentração que está muito parecida e estão diminuindo, né? Então, eu já sei que o B e o C são reagentes. Então, essa é a primeira coisa que seria legal você entender. Agora, dá uma olhada aqui no B, né? Ele está variando um pouco, né? Se eu comparar ele com o C, o C variou muito mais. Variou umas 3 vezes mais, né? Tá aí o A. O A também. Eu não sei dizer muito bem quanto que o A variou, mas ele está parecido com o C. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a variação de A e C é praticamente igual. Eu sei que é um pouco forçado, né? Porque eu não tenho os dados bem corretos assim para afirmar isso. E a do B é menor. Então, do B seria 1 comparado com A e C, que deve ser o triplo da do B. É mais um chute mesmo, né? Agora, se me derem um gráfico, né, com dados bonitinho, daí a gente consegue calcular tudo certinho, né? Então, olha só, essa variação aqui do A, ela está diminuindo. Se está diminuindo, velocidade de consumo, então ele é reagente. A do B também, né? A do B ele está saindo aqui, do 5, né? E está chegando aqui no 1. Então, ó, eu sei que o B também é um reagente. Então, vai ser A mais B
Dando, ó, quem está saindo do zero aqui? O C. Então, o C, eu já sei que ele é um produto. E o D também está saindo do zero e está chegando aqui, né? Então, também é um produto. Então, eu já tenho uma ideia de quanto que é, né? Agora, vamos imaginar aqui que se a gente fizer essa variação vai dizer a proporção, né? Por exemplo, o A, ele saiu do 8 e chegou no 4. Então, ele variou 4. Então, eu botaria um 4 na frente do A, só para comparar por enquanto. Ó, o B, ele saiu de 5 e chegou em 1, então também variou 4. Ó, então a velocidade aqui do A e do B são iguais, porque a variação deles foi praticamente igual, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, C, a variação do C, ele está saindo deixa eu ver, o C ele está saindo do 0 e está chegando no 6, então variou 6. Eu botaria um 6 aqui no C, né? Enquanto a velocidade do D, ele saiu do 0 e chegou num 2. Então ficaria mais ou menos 4A, 4B, 6C e 2D. Claro que esse não é o gráfico mais ideal, assim, né? Porque, por exemplo, assim, ó, não tem como o B chegar num equilíbrio aqui antes dos outros, né? Ele sempre chega no mesmo momento, no equilíbrio, onde a concentração vai ficar constante. Mas vamos ignorar essa parte, porque não vai ter um gráfico perfeito sempre, né? Então vamos pegar só a variação deles. Se a gente pegar a variação deles nesse mesmo intervalo de tempo aqui, né, onde é que todos estão constantes, a gente obtém essa relação aqui, né? Já que a variação é a mesma, a variação de tempo é a mesma. E aqui variou 2. O C variou 6 e o A e o B variaram 4. A gente pode falar que essas são as velocidades e os respectivos coeficientes. Que inclusive a gente pode até simplificar, né? Deixando 2, 2, 3 e 1. Tranquilo? Claro, uma questão um pouco mais, digamos, ao rigor, assim, ela tem que trabalhar melhor, né? Geralmente os vestibulares não querem isso, eles querem que tu reconheça se é produto ou reagente. Por exemplo, essa questão da UFSC, né? Ela vai pedir exatamente isso, né? O que você tem que olhar aqui? Que o X ele está saindo do zero e está aumentando, então o X é um produto. A outra, o X2 ele está diminuindo, então se ele está diminuindo ele vai ser um reagente. O X3 ele também está diminuindo, né? Então o X3 ele também vai ser um reagente. Então, com base nos dados acima, é correto afirmar o quê? Que X1 e X2 são reagentes. Não, X1 não é reagente. Ao passo que X3 é o produto. Não, quem é o produto é o que está aumentando, né? Que é o X1. X3 é o catalisador. Não, o catalisador não é consumido, mas vai ter uma aula incrível só sobre catalisador. X1 é o produto da reação. Sim, X1 é o produto da reação. Essa está correto. Se fosse utilizado um catalisador para a reação, a concentração de X1 diminuiria com o tempo? Olha, X1 é o produto, não tem como ele diminuir com o tempo, não importa se tu usou ou não um catalisador, se aumentou ou não a temperatura, o produto sempre é formado, não tem como diminuir. A reação em questão apresenta molecularidade de 1. Esse tópico é interessante, então, como geralmente a galera não sabia, isso eu preparei um tópico especial por isso. Ó. Então, o que é molecularidade? É o número de moléculas, tá? Íons, pode ser entidades químicas em geral, que colidem para formar o complexo ativado e, consequentemente, os produtos. Então, claro, tem que observar um detalhe muito importante, que esse conceito só vale para reações elementares. Ou, quando ocorrer em mais de uma etapa, só vale para uma das etapas. Então, é onde é que as moléculas se batem uma na outra, que nós vamos aprender na próxima aulinha de cinética, que forma o complexo ativado. Então, por exemplo, se eu tiver duas moléculas, né, de NO colidindo uma com a outra, formando N2O2, eu posso dizer tranquilamente que a minha molecularidade é 2. Ela é bimolecular. Se eu tiver apenas uma molécula e essa molécula está se dissociando, por exemplo, e liberando duas, né? Não importa em quantas ela está se separando, o que importa é que só tem uma no lado dos reagentes.
Então, essa molecularidade é 1 ou unimolecular. E ainda tem o caso de ter 3 moléculas, né? É um pouco mais raro. Então, eu vou ter 3 moléculas colidindo e formando um complexo ativado de 3 moléculas. Por exemplo, 2A mais uma B. Então, seria molecularidade 3 ou trimolecular ou termolecular. Bom, agora voltando para a nossa questão aqui, eu estou vendo aqui que o X2, né, ele está reagindo com o X3, formando o X1. Então, no mínimo, eu vou ter o quê? Duas moléculas reagindo. Então, sim, duas moléculas reagindo. Eu não posso falar que é a molecularidade 1. Eu já espero que seja molecularidade no mínimo 2. Bom, e ainda, o uso de um catalisador reduziria a energia de ativação da reação entre x2 e x3. Sim, a reação ocorre entre x2 e x3, promovendo a formação mais rápida de x1. Sim, x1 é formado, x2 e x3 são consumidos, e aí só tem que saber que o catalisador ele faz isso, ele aumenta a velocidade da reação, então por isso vai ficar mais rápido, então essa está correta. E por isso essa resposta aqui é somatório 36, beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Eu vou deixar vários links de muito interessantes para vocês aí. Espero que algum deles te satisfaça para você acabar desenvolvendo mais ainda o seu aprendizado em química. Então, muito obrigado aí pela atenção, tá? Bons estudos. Forte abraço. Tchau.